O novo marido da minha mãe tinha uma condição duvidosa para me deixar morar com eles, e envolvia minha meia-irmã. Recusei. Saí de casa. 7 anos depois, ela me culpa por arruinar sua vida. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora, vamos lá. Meu nome é Letícia. Tenho 27 anos e não falo com minha mãe e o Roberto há 7 anos. Mas, se você me perguntasse sobre o motivo disso, eu teria uma resposta clara. Eu não pude continuar vivendo com eles, não depois que o Roberto me fez uma proposta que eu não conseguia aceitar. E isso envolvia minha meia-irmã, Júlia. Tudo começou quando minha mãe casou com o Roberto. Ela sempre foi uma mulher muito romântica e acreditava em finais felizes. Quando ele apareceu, parecia ser o homem ideal para ela. Ele era charmoso, bem-sucedido e muito atencioso. Eu tinha 17 anos na época, e por mais que a minha mãe estivesse feliz, eu sentia um desconforto crescente cada vez que ele se aproximava de nossa casa. Ele era o tipo de homem que precisava de controle, e eu percebi isso logo de cara. Roberto tinha uma filha, Júlia, de um casamento anterior. Ela não morava conosco, mas sempre vinha visitar. E no começo, ela e eu éramos apenas duas adolescentes tentando entender a dinâmica da nova família. Não demorou muito para que começássemos a nos aproximar. A Júlia parecia, na superfície, uma menina como qualquer outra, mas à medida que fomos passando mais tempo juntas, percebi que ela estava muito mais solitária do que aparentava. O tempo foi passando e, por razões financeiras, fui morar com minha mãe e o Roberto. Eu estava na faculdade e não havia dormido em casa por meses, mas acabei tendo que voltar, pois não havia vagas no alojamento estudantil, e as opções de aluguel eram inacessíveis. Ofereci pagar parte das despesas, mas Roberto se recusou, dizendo que eu era parte da família e que não precisava me preocupar. Minha mãe estava feliz com essa atitude, mas eu sentia que havia algo a mais por trás daquela generosidade. Enquanto isso, as coisas em casa estavam esquentando. Roberto queria que tudo fosse do jeito dele. Cada conversa, cada ato de desobediência por parte de minha mãe ou minha, fazia com que ele tomasse o controle mais ainda. E a forma como ele tratava a Júlia era especialmente preocupante. Ele sempre dizia que sabia o que era melhor para ela, que ela precisava de disciplina, de limites. Mas, ao mesmo tempo, ele manipulava as situações para que ela acreditasse que sua mãe não sabia cuidar dela da forma certa. Quando ele soube que Júlia estava frequentando a faculdade em outra cidade, ele a chamou para morar com ele. No começo, parecia uma boa ideia. Ele até lhe prometeu que poderia pagar tudo o que ela precisava para ter uma vida tranquila e bem-sucedida. Mas eu sabia que, por trás de suas promessas, havia algo mais. Não demorou muito até perceber que ele estava tentando controlar os rumos da vida dela, assim como tentava controlar tudo ao nosso redor. E foi nesse momento que a verdadeira natureza dele se mostrou para mim. Certa noite, depois de um jantar em família, Roberto fez um pedido que me deixou completamente desconcertada. Ele me pediu para convencer a Júlia a morar com ele, dizendo que a mãe dela não estava sendo capaz de orientá-la como deveria. Ele falou, com aquela calma fria que me dava arrepios, que Júlia precisava aprender a ser grata por tudo que ele havia feito por ela. Eu sabia que aquilo era manipulação pura. Ele queria que eu convencesse a Júlia a cortar os laços com a mãe e depender completamente dele. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Eu fiquei em silêncio. Tentei processar o que ele tinha acabado de me pedir. Como ele podia esperar que eu fizesse uma coisa dessas? Convencer a minha amiga de infância a se afastar da mãe. Eu sabia que, se ela soubesse o que ele estava fazendo, jamais se afastaria da mãe dela. Mas o pior foi quando minha mãe, que estava na sala, não fez nada. Ela simplesmente ficou ali, quieta, como se aquilo fosse normal. No dia seguinte, eu estava em um estado de choque. Eu queria contar tudo para a Júlia. Queria falar para ela sobre o que Roberto estava tentando fazer, mas ao mesmo tempo sabia que isso poderia afetar nossa amizade. Ela adorava o pai, e eu não queria ser a pessoa a destruir a imagem que ela tinha dele. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não podia ceder. Decidi, então,
que precisaria sair de casa. Não podia mais ficar ali. Conversei com minha mãe, e ela não disse nada. Não ofereceu apoio, não se importou de verdade. Então, fui embora. Não sabia o que ia fazer da vida, mas sabia que não poderia viver mais sob o controle de Roberto. Fui morar com amigos, que me acolheram durante essa fase difícil. Ao longo dos anos, tentei manter contato com a Júlia, mas sempre era difícil. Ela se afastou. Eu sabia que era por causa do Roberto, que provavelmente estava colocando ideias na cabeça dela sobre mim, dizendo que eu havia desistido da família. E, para minha surpresa, ela nunca me procurou. A cada ano que passava, minha angústia aumentava. Será que ela ainda me via como amiga? Ou agora ela achava que eu era a culpada por tudo de ruim que havia acontecido em sua vida? 7 anos depois, a porta da minha casa se abriu. Era a Júlia, com os olhos cheios de raiva. Ela estava mais magra, com o rosto marcado pela dor. Quando ela entrou, a primeira coisa que fez foi me acusar de destruir a vida dela. Eu não entendi. Estava perdida, tentando entender de onde vinha tanta raiva. Ela me contou que, depois que eu fui embora, a vida dela se tornou um pesadelo. Ela tentou viver com Roberto, mas ele fez com que ela se sentisse inútil, sem valor. A situação piorou quando ela tentou procurar ajuda, e ele a tratou como um fardo. Por causa disso, ela ficou sem teto por um ano. Quando ela finalmente tentou pedir ajuda novamente a Roberto, ele se recusou. Ele havia convencido a todos de que eu era responsável por ter saído de casa, de alguma forma, destruído a vida dela. Eu não sabia o que dizer. Estava paralisada. Quando ela me acusou de ser responsável, quase me calei. Mas, ao mesmo tempo, sabia que, de alguma forma, havia sido eu quem havia alertado a Júlia. Eu havia tentado avisá-la sobre Roberto, e ela se recusou a ouvir. E não era culpa minha. O verdadeiro culpado por tudo isso era Roberto. Ela, finalmente, se afastou de Roberto. Eu a ajudei a recomeçar, embora fosse difícil entender por que ela me culpava. Mas, quando ela finalmente disse que queria sair da casa de Roberto, senti um alívio. Júlia estava de volta, e agora seria minha responsabilidade ajudar a reconstruir sua vida da maneira certa. Agora, ela mora comigo. Está começando a entender que a culpa não era minha. Estamos ajudando uma a outra. O passado ainda nos assombra, mas, ao menos, podemos construir uma vida sem os erros do passado nos controlando. Não temos mais a sombra de Roberto. E, finalmente, podemos ser livres. Eu, Letícia, estou decidida a apoiar Júlia até o fim. Ela merece uma vida feliz. E eu também. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.